Foi uma derrota que é vexatória. A camisa do Inter, ela não pode ser desrespeitada como está sendo, né? Como foi hoje, com gritos de olé pro Red Bull Bragantino, que tem Gabriel Ruffi no time, dando as cartas no setor de meio de campo, tomando conta do jogo. Não pode acontecer isso, mas poderia ter sido pior. Essa que é a grande verdade. O Inter escapou de uma goleada porque o Red Bull Bragantino resolveu tirar o pé. O Wagner Mancini pegou o melhor jogador do time e tirou. Então poderia ter sido até pior, um vexame, com uma goleada que poderia inclusive colocar o Inter na zona de rebaixamento. O Inter escapou dessa goleada, mas a preocupação do jogo, ela morre hoje aqui. A maior preocupação do torcedor do Inter, ela tá no futuro. E a gente não consegue enxergar um palmo à frente. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 40 dias. Eu não tenho a mínima noção. A entrevista do presidente, além da incompetência para gerir o clube, ela deixa o torcedor inseguro. A gente não sabe o que vai acontecer depois da parada. Manhago, e a gente vai falar bastante, né, no pós-jogo aqui com o Simon, mas é uma preocupação muito grande com o que vai acontecer no segundo turno do Campeonato Brasileiro pós-Copa do Mundo. Não se sabe o que vai acontecer. Há um desgoverno no comando do Internacional, o presidente dando uma entrevista fora de hora, admitindo que o Inter pode perder jogadores, com a capacidade ou a falta de capacidade que esse departamento de futebol tem de contratar. Nós ficamos com o coração na mão. Não estamos com os olhos vendados e não sabemos o que vai acontecer com o Inter na segunda parte do Campeonato Brasileiro. É um time muito fraco, limitado, e sim, tem um treinador que é bom, que arruma time, mas também está demonstrando limitações. Demora muito para mexer. Hoje escalou o Alan Patrick, não dá mais para escalar o Alan Patrick. Não tem como mais o Alan Patrick jogar em nível profissional de Série A de Campeonato Brasileiro. Ele insiste nisso e deixou o jogador até o final do jogo, errando até o final do jogo. Cobranças de falta do Alan Patrick, assim, que ele tinha como qualidade, né, como um jogador diferente de cobrança de falta, nem isso ele consegue mais, não consegue nem botar em jogo as cobranças de falta. Então erra também o Paulo Pesolano, e é uma preocupação também o comando técnico do Inter. Não sobrou nada dessa reta final de Campeonato Brasileiro. Depois de uma grande vitória contra o Vasco da Gama, o Inter toma 5 gols em 2 jogos e deixa o seu torcedor muito, muito assustado para a sequência da temporada. Não, o Paulo Pesolano, a gente comenta isso muito, né, aqui antes dos jogos. Ele nunca faz o óbvio, né? Ou quase nunca ele não faz o óbvio. Eu falei isso no Sala, olha, tá muito óbvia a escalação do Inter com o Alex no time no lugar do Bernabé. Ele não vai fazer isso. E ele colocou o Alan Patrick em campo. Eu tava com esse sentimento antes do jogo, pelo que representa o Alan Patrick e assim, eu quero começar por aí, tá? Uma das soluções dessa parada é encontrar um novo caminho para o Alan Patrick. O Alan Patrick precisa deixar o Inter, porque senão o técnico sempre vai ficar meio que refém dessa situação, entendeu? Como é que eu vou resolver isso aqui? Eu não posso só simplesmente deixar o Alan Patrick no banco. Quando ele estiver bem fisicamente, eu vou ter que botar ele, porque é a referência técnica. Senão ele vai ficar preso a isso. Então o Inter precisa encontrar um caminho para o Alan Patrick. Deu, tá legal, veio até aqui, não ganhou um grande título, né? Mas tem bons números, é um cara que é querido pela torcida, os pequenos gostam do Alan Patrick. Resolve o problema do Alan Patrick, resolve. E começa a fazer o óbvio. Começa a parar de inventar nas escalações. Puxa, hoje era o óbvio, bota o Alex. Bota o Alex, mantém a intensidade do time. Não deu certo. Começou com o Alan Patrick, não deu certo. Mexe no time no intervalo. 2-0. Tá tomando 2-0, tu tem que mexer no time. Espera até 23 minutos ou 25 minutos para fazer a primeira alteração. Vendo que o time começou mal o segundo, terminou mal o primeiro tempo, começou pior o segundo. Em 4 minutos, 3 chances de gol pro Bragantino e gol dos caras. Então o Paulo Pesolano, que eu gosto, acho muito bom treinador, a gente comentou aqui, né, no primeiro tempo, né, Diogo, é um técnico que
Ele sabe armar time. O time do Inter não é um time esculhambado, né? Toma gols pela deficiência técnica de alguns jogadores, pelas carências que tem. Isso aí... Primeiro gol que é um absurdo, né? Isso eu acho que a gente tem que pontuar. O Inter perdeu porque tinha de perder mesmo. Era para ter tomado mais ainda, tá? Mas o Bragantino, ele não construiu os seus gols. O primeiro... Bom, o pênalti eu nem vou falar, é um pênalti de colégio do Vitor Gabriel. Né? O primeiro gol é um balão do goleiro, os 2 zagueiros ficaram ali desatentos, para dizer o mínimo. Né? Então, assim, os gols do Inter os gols do Bragantino foram gols que não obrigaram o adversário a construir por falhas individuais, e aí não tem Pesolano, mas tem o Pesolano em todo o resto, né? Tem o Pesolano na dificuldade de mexer, de encontrar uma alternativa. Tem sim, vai um pouco na conta dele também a derrota de hoje. Passa primeiro pela deficiência técnica, da dificuldade que esse elenco tem, né, de qualidade, e deixa uma preocupação muito grande, porque não sei se os dirigentes estão vendo isso, eu não sei se eles estão enxergando da forma como a gente enxerga as carências que esse elenco tem. E quando eu escuto na semana o presidente Alessandro Barcelos, que é quem comanda o clube, dizer que é preciso vender e fazer a roda girar, perde jogadores e contrata jogadores. Não foi assim na última janela. O Inter perdeu jogadores e não contratou. Vai ser assim agora e vai acertar nas contratações? Vai perder jogador? Vai vender o Bernabei? Olha a falta que fez o Bernabei hoje, que é o principal atacante do Inter. Vai vender o Bernabei? É isso mesmo? Preocupado com as finanças do clube? Agora? Depois de 5 anos e meio comandando o clube, errando em contratações, gastando muito dinheiro que foi jogado no lixo com contratações que não deram certo. E agora, não. Nós temos um orçamento. Esse orçamento precisa ser respeitado. Agora? Depois de quase dobrar a dívida do Inter? Agora tem preocupação? Bom, se é isso mesmo que vai acontecer, tá em risco a permanência do Inter na primeira divisão.